Irmãos, nós vamos continuar naquele propósito, de estudar crônicas por mais um tempo. É interessante nós acompanharmos o desenrolar da história dos livros das crônicas. E hoje nós vamos para o capítulo 29. Nós estávamos no capítulo 7, depois nós fomos para o capítulo 12, e nós vamos dar um salto e vamos até o capítulo 29. Então nós vamos falar nesse dia de hoje sobre a nossa sinceridade com Deus. De que forma nós temos relacionado com Deus? De que forma é o nosso relacionamento com Deus? Nosso relacionamento com Deus é sincero? É sincero, sim ou não? Poucas pessoas disseram, não é verdade? Mas você pode dizer ainda, vou te dar uma segunda oportunidade, mas não minta, por favor. O nosso relacionamento, o seu relacionamento com Deus é sincero? Deus o sabe, não é verdade? Deus o sabe, e eu quero nessa noite, meus amados irmãos, chamar a nossa atenção, baseado nesse texto, para nós termos sinceridade no nosso relacionamento com Deus. Assim diz o capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas que queimavam incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes e serdes seus ministros e queimadores de incenso. Portanto, nós vamos falar sobre a nossa sinceridade no nosso relacionamento com Deus. Amados irmãos, para nós falarmos sobre esse assunto, nós precisamos também dar uma olhada à forma como nós estamos cercados. A nossa sociedade, ela está cada dia mais secularizada, a sociedade está cada dia mais mundana, a sociedade está cada dia mais idólatra, a sociedade está cada dia, o povo está cada dia vivendo mais alheio a Deus, distante de Deus, e isso requer, meus amados irmãos, da igreja de Deus, vigilância, constância e, qual é o nosso tempo? Sinceridade. Isso requer de nós, isso exige de nós, isso faz com que todos nós, meus amados irmãos, entendamos qual é o nosso papel como igreja de Deus. Como igreja de Deus. Contudo, muitas vezes, olha só que interessante, muitas vezes a igreja de Deus baixa a guarda, deixa de buscar a Deus com sinceridade, acabam sendo então aceitas e praticadas por nós, meus amados irmãos, o povo de Deus, que deveria então ser sincero nessa busca por Deus, perde a sua referência, perde a sua relevância, não cumpre o seu papel de igreja, aqui onde ela está inserida, e não cumpre a sua missão. Infelizmente,
esse terrível quadro, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo como povo de Deus, é a mesma. A nossa situação hoje é a mesma que viveram esses crentes da época de Zacarias. Ainda hoje ressoam, meus amados irmãos, as palavras ditadas por Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus disse: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Portanto, comparação feita pelo Senhor focaliza, meus irmãos, a indiferença, focaliza a improdutividade, focaliza, meus amados irmãos, e coloca-nos sob uma constante avaliação do Senhor. O Senhor está avaliando a nossa conduta, o Senhor está avaliando o nosso comportamento, o Senhor está avaliando as nossas atitudes, e não adianta nós falarmos com a nossa boca que nós vivemos uma vida de sinceridade no nosso relacionamento com Deus, e porém no nosso coração nós estamos distante, vivendo uma vida apática, vivendo uma vida fria, vivendo uma vida de qualquer jeito lá fora. Não adianta, o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos passos. Portanto, a questão para nós, meus amados irmãos, é como nós vamos fazer o que nós precisamos fazer. Como nós vamos fazer nesse nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos, meus amados irmãos, nos submetermos em uma constante avaliação, e também avaliação das Escrituras, e também nos submetermos à direção das Escrituras. A Escritura, ela dirige, como Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo, ele diz que ela é útil para repreender, para ensinar, para corrigir. Tudo isso a palavra de Deus faz por nós. Então nós temos que nos submetermos. Qual é a diferença, meus amados irmãos? Ou qual diferença a Igreja Presbiteriana Filadélfia faz nessa cidade? Que diferença a nossa igreja tem nessa cidade? Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que às vezes as pessoas costumam reclamar assim: a nossa igreja é pequena, a nossa igreja, porque o local onde a nossa igreja está colocado é um local muito difícil, é um local de difícil acesso, é um local... Irmãos, o povo vai em qualquer lugar, eles sobem montanhas para ir num lugar qualquer para adorar a Deus, porque eles querem ser recebidos, eles querem ser, meus amados irmãos, amados, eles precisam de uma igreja receptiva, eles precisam de uma igreja viva, eles precisam de uma igreja ativa, onde eles vão reunir com outros irmãos, com o mesmo propósito, com a mesma sinceridade, se colocar diante de Deus para adorar. Então eles sobem montanhas, eles sobem escadaria, eles fazem qualquer coisa para estar juntos com o povo de Deus. Então não é o local que faz a igreja ser pequena. O que faz a igreja ser pequena, o que faz a igreja ser minúscula, o que faz a igreja ser vazia, é a falta de relacionamento sério do povo que ali reúne com Deus. O dia que esta igreja resolver ser sincera no seu relacionamento com Deus, ela cresce, ela expande, ela explode. Porque quem dá o crescimento é Deus. Em primeiro lugar, então, nós destacamos nesse texto, meus amados irmãos, que a igreja precisa de ser uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja que vive o reavivamento constantemente na sua vida. Esse é o nosso primeiro ensino. Temos necessidade, meus amados irmãos, disso na nossa vida cristã. E esse texto, então, nos leva a pensar nos remanescentes, aquele povo que havia voltado do cativeiro babilônico, como nós já falamos aqui. Esses crentes agora, desse tempo de Ezequias, esse povo está vivendo agora, neste século, eles estão obviamente vivendo uma necessidade de revitalização, eles não tinham como se isolar da cultura atual, da cultura existente, eles não tinham como viver uma vida separada, eles estavam no meio daquela cultura dos seus dias, e ao mesmo tempo, eles precisavam saber de uma coisa: nós estamos no meio, mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos no meio,
mas nós precisamos permanecer fiéis às Escrituras. Pensa, nós estamos no meio, mas nós precisamos, meus amados irmãos, permanecer fiel à palavra de Deus. Portanto, aquela geração do tempo de Ezequias precisava, meus amados irmãos, de uma nova força, eles precisavam de uma nova motivação, eles precisavam de algo diferenciado na sua vida, tanto individualmente como também no âmbito das famílias e de toda aquela comunidade. Então, meus amados irmãos, o momento em que eles estavam vivendo precisava ser revitalizado, eles precisavam de uma nova formatação, eles precisavam se limpar, eles precisavam se purificar, eles precisavam, porque eles estavam sem espaço. Então deleta tudo e começa tudo de novo, mas uma vida santa, uma vida agradável a Deus, tirando o paganismo, tirando as crendices, tirando as práticas idolátricas, e agora, meus amados irmãos, tornando uma igreja atual, uma igreja pujante, uma igreja firme, uma igreja ativa, uma igreja alegre, uma igreja acolhedora, uma igreja que sabe que está caminhando, como ouvi nas orações e nos cânticos aqui, nós estamos caminhando para a glória, nós estamos caminhando para cantar junto com o Senhor, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo para todos sempre. Portanto, meus amados irmãos, o que hoje nós estamos vivendo, que chamamos de revitalizar ou de reavivamento, para eles era a necessidade de se prostrar diante de Deus, de buscar somente a Deus, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto, porque nesse período o Senhor havia abandonado a nação de Israel. Deus estava longe, porque todos os reis que passaram antes deles profanaram o templo, abandonaram o templo, apagaram as luzes do templo, já não se reuniam mais no templo, já não se sacrificavam mais no templo. Então, a cada instante da nova história, daquele contexto, os crentes daquela época precisavam buscar ao Senhor, mas a única forma que eles tinham que buscar o Senhor era com exclusividade, somente o Senhor, e nenhuma outra pessoa poderia entrar nesse relacionamento. Portanto, eles precisavam de sinceridade, de humildade em seus corações, para que eles então pudessem invocar o nome do Senhor. E para ajudá-los então, meus amados irmãos, o cronista inclui esse relato sobre o rei Ezequias. Esse relato do rei Ezequias aconteceu, meus amados irmãos, segundo os historiadores, 200 anos após o domingo passado. Domingo passado nós pregamos sobre quem? O rei Roboão, não esquece, capítulo 12. Capítulo 12. Agora nós estamos no capítulo 29. Se passaram 200 anos. 200 anos se passaram. E esse rei é digno da nossa atenção, da nossa admiração, por diversas razões. O versículo 2 nos diz que ele fez o que era, pode projetar para nós lermos juntos? Ele fez, vamos lá, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então ele é um rei, do qual chama a nossa atenção o seu comportamento. Aqui no texto, a palavra traduzida, meus amados irmãos, como reto, tem um sentido de certo, tem um sentido de honesto, tem um sentido de justo, tem um sentido da retidão, que decorreu da sua fidelidade ao modelo davídico, ao modelo de Davi, seu pai, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Verso 2, quando nós chegamos lá no verso 25, ele também fala, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaudes, harpa, segundo o mandado de Davi. Tudo o que ele fazia ali no templo, Ezequias fazia segundo aquilo que Davi havia feito lá no passado. Saibamos, meus amados irmãos, porém, que ele foi imperfeito. Por mais que ele tenha feito algo que agradou ao Senhor, o seu coração se inclinou ao orgulho. Quando nós chegamos no capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, nós encontramos ali o coração de Ezequias oscilante entre o certo e o errado, entre o orgulho e a humildade. Mas ele foi chamado a atenção, como nos
como nós lemos em 2 Crônicas 7, no verso 13 e no verso 14, quando o Senhor disse: se vocês se afastarem de mim, eu mando a praga para a vida de vocês. Eu destruo a vida de vocês, eu acabo com a vida de vocês. Mas se vocês se arrependerem e me buscar, e se arrepender, e orar, e se humilhar, e me buscar, eu vou atentar para as necessidades de vocês. Então foi isso que Ezequias fez. Ezequias novamente buscou ao Senhor, conforme ele havia feito. E Judá, meus amados irmãos, nesse tempo do rei Ezequias, pagava tributos à Assíria. Mas Ezequias, então, um homem segundo o coração de Deus, rebelou-se contra o rei da Síria e não o quis servir mais, não quis mais pagar esses tributos pesados. Lá em Roboão nós estávamos nos anos 900, agora nós estamos nos anos 701 a.C. E Senaqueribe, então, empreendeu uma campanha militar cujo o morticínio e a devastação foi relatada pelo profeta Isaías no capítulo 1, verso 7, 8 e 9. Senaqueribe havia tomado 46 cidades, inúmeros vilarejos, forçando Ezequias a recuar e pagar tributos pesados. Segundo Reis, capítulo 18, verso 14 a 16. Senaqueribe afrontou a Deus. E todo mundo que afronta a Deus vai ter que se humilhar na presença de Deus. Hoje nós temos visto muitas pessoas por aí, principalmente nos meios, nas redes sociais, afrontando a Deus. Mas o dia vai chegar em que Deus fará justiça. Senaqueribe afrontou a Deus, mas ele não conseguiu subjugar a Jerusalém, porque o rei Ezequias se prostrou diante do Senhor. Porque o rei Ezequias buscou o auxílio do Senhor. E nós lemos, meus amados irmãos, que o Senhor, olha só, quando o homem se prostra na presença de Deus, o inimigo não tem vez. Pode vir inimigo do tamanho que for, que o nosso Deus entra na nossa batalha, Ele entra na nossa guerra, Ele entra na nossa defesa, Ele faz tudo por nós, sem que nós necessitamos sequer levantar o som da nossa voz, ou sequer levantar a nossa mão para fazer nada. Segundo o texto, meus amados irmãos, os homens valentes que foram contra o rei Ezequias foram destruídos. Todos foram destruídos, os chefes, os príncipes do arraial da Síria, o rei da Síria. Segundo o texto de 2 Reis, no capítulo 19, no verso 35 em diante, o rei da Síria cobriu o seu rosto de vergonha e foi embora para sua casa. Quem foi que guerreou por Ezequias? Deus. Você pode projetar o verso 35 do capítulo 19 de 2 Reis? É possível. Só para os irmãos darem uma olhada, quando o homem se prostra na presença de Deus, o que Deus é capaz de fazer em favor dele. Versículo 35 do capítulo 19 de 2 Reis. Você pode ler junto comigo? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. O que Ezequias fez para derrotar 185.000 homens? Absolutamente nada. O anjo do Senhor foi lá e feriu o inimigo de Israel. A Israel de Deus está aqui, na presença do Senhor. Portanto, o Senhor pode lutar as suas lutas, guerrear as suas guerras. Tema diante do Senhor, não diante dos seus inimigos. Eles são pequenos demais para o tamanho do seu Deus. Tudo isso aconteceu, meus amados irmãos, antes porque Judá havia pecado contra Deus. Veio então o jugo, mas quando Ezequias, com apenas 25 anos de idade, assumiu o trono, ele começou então a tirar todas aquelas práticas confusas de culto que existia em Israel,
e se pôs novamente a buscar a Deus segundo os preceitos de Davi. Para se ter uma ideia, o texto nos mostra, meus amados irmãos, a extensão do problema que Ezequias está enfrentando ali em Israel. O povo estava adorando a serpente de bronze que Moisés havia construído, havia feito há muitos séculos antes. Ezequias, então, logo no início do seu reinado, ele tomou as providências para a reparação da casa do Senhor. Primeira coisa que ele fez: eu vou purificar, eu quero a casa do Senhor purificada. Quando nós olhamos para o verso 3, nos diz: no primeiro ano do seu reinado, verso 3 do capítulo 29 de 2 Crônicas, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 5, quando nós olhamos para o verso 5, ele diz: ouve-me, ó levitas, santificai agora, primeiro vocês, e depois vocês santificam a casa do Senhor Deus dos nossos pais. Tirai do santuário toda imundície. Assim como exige, meu amado irmão, nessa cultura pagã que nós vivemos, dentro desse contexto de pecado, dentro desse contexto de pressão, às vezes nós precisamos tomar alguma posição. Nós precisamos tomar posição. E essa posição, às vezes, exige de cada um de nós, dentro do contexto em que nós vivemos, que é de mostrar a quem nós estamos dispostos a servir: a Deus Todo-Poderoso, ou então perecer junto com todos os outros. A caminhada do homem com o seu Deus, meus amados irmãos, naquele contexto, era de muita perversidade, muito pecado. O que é, meus amados irmãos, de vital importância para nós, sermos revitalizados espiritualmente, sermos cheios e tomados pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida particular, também em nossa família e também na nossa igreja, é a forma como nós vou falar bem devagar, é a forma como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós temos necessidade urgente de sermos sacudidos. Nós precisamos ser avivados espiritualmente, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos, meus amados irmãos, de ter, em segundo lugar, disposição. É preciso disposição, porque os dias são maus, são difíceis. Os versos de 3 a 5 nos mostra que o rei tinha disposição para fazer as mudanças necessárias. Não há bênção, meus amados irmãos, para o povo de Deus que não passe pela disposição de buscar o Senhor, de se prostrar diante do Senhor. Pastores, presbíteros, diáconos, secretarias internas, toda a liderança. O povo de Deus degenera, o povo de Deus mofa, o povo de Deus seca, quando não há uma liderança saudável, quando não tem pessoas que buscam a Deus espiritualmente com sinceridade. A igreja de Deus precisa de uma liderança ativa, de uma liderança acima da média. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Dito assim, de um outro modo, meus amados irmãos, os líderes da igreja, eles são modelos para o povo, tanto para o bem, quanto para o mal. Portanto, nós precisamos, como líderes, sair na frente do povo, sair na frente como modelo. Por essa razão, pastores, líderes, oficiais de todos os departamentos, precisam ser fiéis a Deus, precisam ser fiéis ao Senhor. Sendo assim, meus amados irmãos, para que haja esse engajamento, para que haja esse crescimento, é necessário que nas famílias, lá nas nossas famílias, e aprendemos isso ontem, os homens da casa assumam os seus papéis como cabeça da casa, como sacerdotes, como homens de Deus. Os homens, os pais, exerçam autoridade cristã sobre os seus filhos. Além disso, é de vital importância, meus amados irmãos, que esses líderes representem
não só a igreja, mas a sua família fora da igreja. Portanto, nós temos necessidade de estarmos avivados, cheios de disposição. Nós precisamos ter a disposição para fazer a diferença onde nós estamos, e nós precisamos ter coragem, como diz o texto, em terceiro lugar, para tirar toda a imundície de dentro dos nossos lares, da nossa casa e da casa de Deus, como fez Ezequias. Ezequias determinou que toda a imundície fosse retirada, no verso 5, no verso 16, o que se destaca aqui, meus amados irmãos, como imundície, e com repugnância, o termo traduzido, refere-se a pecados mais repulsivos que Israel cometera, como nós lemos em Zacarias, no capítulo 13, nos versos 1 e 2, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Ele está falando, tudo que é falso vai cair por terra. O templo estava poluído, o templo do Senhor estava sujo. Lá os anteriores, ou os antecessores de Ezequias, haviam prevaricado. Meus amados irmãos, eles eram infiéis, eles haviam abandonado a Deus. Verso 6 destaca, e desta forma agora havia impureza, e essa impureza precisava ser removida para que o culto ao Senhor fosse restabelecido. Ezequias entendeu que não havia bênção espiritual, não havia forma de serem abençoados sem primeiro passarem pela purificação dos seus pecados. Ou a gente se purifica diante de Deus, ou nós nunca vamos ser abençoados, tanto na igreja como também em nossos lares, ou em qualquer lugar onde nós estivermos. Por que pessoas prosperam e outras não? Por que pessoas crescem e outras não? Por que pessoas avançam e outras não? Meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente fazer as limpezas necessárias, assim como diz dos versos 6 aos versos 11. Nós precisamos suplicar por arrependimento, nós precisamos nos empenhar por abandonar o pecado que jaz aos nossos pés, como o Senhor disse a Caim, o pecado jaz, o pecado está aí, cabe a você, cumpre a você evitá-lo, cumpre a você dominá-lo, cumpre a você não deixar que ele domine você. Era isso que Deus dizia. Portanto, meus amados irmãos, a purificação exige arrependimento, a purificação exige determinação, a purificação exige ousadia. Não teríamos hoje que suplicar por arrependimento e nos empenhar por abandonar o pecado, se nós já antecipadamente tivéssemos feito isso, se nós já estivéssemos com a nossa vida consagrada aos pés do Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? O próprio Senhor diz que nós somos o santuário do Deus Altíssimo, e o santuário do Deus Altíssimo precisa estar limpo, precisa estar purificado para a habitação desse Deus. É de vital importância que, como filhos de Deus, nós andemos em obediência, não nos acomodamos às paixões que tínhamos no tempo da nossa ignorância, como escreve Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 14. É hora, meus amados irmãos, de nós jogarmos fora tudo que não presta da nossa vida. É hora de nós fazermos a limpeza das imundícies que atrapalha e que impede a nossa busca por Deus com sinceridade. É hora de nós limparmos a nossa casa. A nossa casa tem muita imundície. A nossa casa tem muita coisa suja, tem muita coisa porca, tem muita porquice dentro dos nossos lares que precisa ser tirado, para que Deus possa nos abençoar. Façamos isso, meus amados irmãos, como fez Ezequias, dando ordem aos levitas e aos sacerdotes: limpa a casa de Deus. Essa tem sido a minha oração em todo o tempo, neste lugar, em especial pela nossa escola. Limpa, Deus, e tira, Deus, tudo aquilo que impede que o teu reino cresça neste lugar, que o teu reino expanda nesse lugar, que pessoas conheçam o Senhor e que pessoas venham se render aos teus pés neste lugar. Portanto, nós temos necessidade,
Em primeiro lugar, de nos avivar. Segundo lugar, nós precisamos ter disposição para fazer a diferença. Em terceiro lugar, nós precisamos tirar toda a imundície dos nossos lares e também de dentro da igreja. E por fim, meus amados irmãos, nós precisamos adorar o Senhor de forma sincera e com todo o nosso coração. Você tem adorado a Deus de forma sincera, com sinceridade? Ezequias nos ensina algumas lições preciosas de como nós devemos adorar a Deus. Ezequias entendeu, e ele nos ensina, que não há nenhuma possibilidade de recebermos bênção espiritual se o nosso culto não for sincero, sem a busca de Deus, sem estarmos cheios do Espírito Santo, como diz o Senhor Jesus Cristo àquela mulher à beira do poço. O Senhor Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A adoração deve seguir as prescrições regulamentadas pela palavra de Deus. Ele fala isso aqui no verso 15. Consagraram a seus irmãos, santificaram e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Nós olharmos do 21 ao 27, ele fala de purificação da casa do Senhor. O verso 30 fala de purificação da casa do Senhor. Quando nós vamos para o capítulo 30, no verso 16, ele continua falando da purificação da casa do Senhor. Mas Ezequias também nos ensina que a adoração constitui-se de cântico, prostração. Olha só que interessante, meus amados irmãos, dos versos 27 em diante. Deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar, e em começando o holocausto, começou também o cântico. Quando se prostra diante do Senhor, a primeira coisa que a igreja faz é confessar pecados, é buscar o perdão, é buscar o alívio, é buscar do Senhor a misericórdia, mas a igreja precisa entrar louvando a Deus de todo o coração. Assim então Ezequias fazia em todo o tempo, continuando a partir dos versos 27, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até findar o culto a Deus, a adoração a Deus. A adoração deve ser sincera, meus amados irmãos. A congregação achegou-se a Deus, nos diz o capítulo 30, no verso 20. Pode projetar para nós o capítulo 30, verso 20. A congregação se achegou para adorar a Deus. O povo veio adorar a Deus. O povo gosta de adorar a Deus. Só que o povo quer ver líderes com sinceridade buscando a Deus, para que eles também possam ter confiança nessa liderança e se prostrar diante do Senhor. E quando o povo buscou o Senhor e quando o povo se prostrou, Ezequias orou pelo povo. E quando Ezequias orou pelo povo, o que foi que Deus fez? O Senhor ouviu a Ezequias e fez o quê? Sarou a alma do povo. Sarou a alma do povo, meus amados irmãos. É isso que faz quando nós nos prostramos aos pés do Senhor. É isso que acontece. O Senhor ouve as nossas orações. É de vital importância, meus amados irmãos, que cada geração cultue a Deus de modo fiel às Escrituras Sagradas, em completa dependência e em completa sinceridade na sua adoração em seus corações. Os líderes, primeiro os líderes, ele ensina para nós esse texto do capítulo 29, os líderes tinham que primeiro se dispor a buscar ao Senhor, os líderes tinham que se santificar, os líderes tinham que limpar o templo, purificar o templo. E assim então, eles estariam agradando a Deus, e nós só vamos conseguir agradar a Deus quando nós priorizarmos as coisas de Deus. Não importa as formas, os meios que nós usemos para priorizar as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. Mantenha vigilância para que a nossa vida seja conduzida. A nossa vida seja conduzida pelos valores eternos, não pelos valores deste mundo corrompido, cruel, ingrato, violento, incapaz de produzir alguma coisa boa.
Disponha no seu coração a buscar o Senhor em primeiro lugar e deixe que o Senhor guie seus passos, guie seus caminhos, guie suas veredas. Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós. Deixemos a sua luz brilhar através da nossa vida. Sejamos a luz do mundo, como diz o Senhor Jesus Cristo, o farol que guia na escuridão da noite. Vamos fazer essa limpeza necessária na nossa vida, abandonando tudo aquilo que tem impedido da nossa vida ser santa e agradável diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Uma vida relevante, uma vida útil aos olhos dessa nova geração. Essa geração nova, meus amados irmãos, precisa ver bom testemunho em nós, precisa ver vida reta em nós. E nós só vamos conduzir essa nova geração se nós, líderes dessa igreja, os mais velhos dessa igreja, tiverem apego às coisas de Deus, à palavra de Deus, e vivermos em novidade de vida, em santidade de vida. Essa nova geração precisa ver isso em nós. Mas se eles virem em nós relaxo, virem em nós pouco caso, fazendo pouco caso das coisas de Deus, hoje vou não, o que eles vão fazer? Vou não também. Se não é importante para os mais velhos, não é importante para os mais novos. Então os mais velhos, dê tudo de si, para que você não seja pedra de tropeço na vida dos mais novos. Vamos zelar pelas coisas de Deus, vamos zelar pela casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, ele zelava pela casa de Deus. Certa feita, Jesus chegou na casa de Deus e chutou tudo, bateu em todo mundo e falou: não façais da casa do meu pai casa de bandido, de salteadores, de ladrões, de pessoas corruptas. Esse lugar é um lugar santo. Portanto, as pessoas que entram aqui, entram para adorar um Deus vivo, um Deus santo, um Deus puro, um Deus capaz de fazer infinitamente mais por nós. Vamos zelar, meus amados irmãos, tirando todas as imundícies, tanto da nossa vida, do nosso coração e da casa de Deus. Vamos viver e ter fé nas promessas do Senhor que está conosco todos os dias até a consumação do século. Cantemos o hino 209, abra o nosso coração e deixa a luz do sol em ti raiar. Vamos cantar com bastante alegria em nossos corações.